Olá, seja muito bem-vindo ao culto online da Comunidade Apostólica de Curitiba, a nossa CAC. Aproveite e compartilhe o link com seus amigos e familiares. Juntos seremos abençoados nesse dia. @CAC Curitiba, @CAC Curitiba, YouTube, Instagram e Facebook. Vamos juntos fazer uma oração entregando esse momento ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nesta hora nós queremos entregar a Ti esse culto, Papai. Nos abençoa conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. E agora te convido a abrir o seu coração e adorar a Deus junto com a CAC Music. Cantamos aleluia na presença dos inimigos. Cantamos aleluia alto e sem dúvida. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Deus vem lutar por nós e cantaremos em meio às lutas. O nosso louvor como um brado será. Em meio às cinzas a esperança renasce. A morte é vencida, nosso reino está. Cantamos aleluia na presença dos inimigos. Cantamos aleluia alto e sem dúvida. Sim, cantamos aleluia. A arma é nossa canção. Cantamos aleluia. Nosso Deus vem lutar por nós. Vamos cantar. Sim, cantaremos em meio às lutas. E o nosso louvor como um brado será. Em meio às cinzas a esperança renasce. A morte é vencida, nosso reino está. Vivo estás, Senhor Jesus. Cantamos a Ti, cantamos mais alto, 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 cantamos mais alto. Vamos cantar. Cantamos mais alto Na presença dos inimigos, cantamos mais alto. alto e sem dúvida. Sim, cantamos mais alto. Alma é nossa canção. Cantamos mais alto. Deus vem lutar por nós. Cantamos mais alto. Na presença dos inimigos, Cantamos mais alto.
ti, aquele que está vivo, aquele que triunfou sobre tudo. Erguemos nossas vozes para cantar, erguemos nossas vozes e a ti bendizer, Jesus. Cantamos a ti, cantamos a ti, cantamos a ti, cantamos a ti. Sim, Senhor, recebe honra, glória, louvores, adoração, ao que vive para sempre. Ei! Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, sim, cantamos aleluia, cantamos aleluia, a ti, Jesus, cantamos, cantamos, cantamos aleluia. Tu és bem-vindo aqui e em nossos corações. Toma a direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me, ele estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Espírito,
se abram os céus, que o teu reino venha, nossa festa no nosso Deus. Sim, Que se abram os céus, que o teu reino venha, nossa festa no nosso Deus. Que se abram os céus, que o teu reino venha, nossa festa no nosso Deus. sim, que se abram os céus,
Boa noite, eu sou a Michele, faço parte aqui da CAC. Estou aqui para falar sobre a palavra de Deus, que nesse momento, nesse tempo presente, tem sido tão importante para todos nós. Muitas palavras têm sido ditas nesse tempo para os países, para os povos, para as pessoas, mas a palavra de Deus é poderosa para transformar as nossas vidas. Ela é viva e eficaz, ela penetra no íntimo do nosso ser e transforma as nossas vidas. Então, por essa razão, eu estou aqui, muito feliz de compartilhar a palavra de Deus com você. Nós temos vivido uma realidade em que os países estão em sofrimento, estamos passando por uma pandemia. Essa pandemia trouxe problemas de saúde, problemas no corpo, tem trazido sequelas. Nós temos ouvido muitos relatos de pessoas que passam pela doença, são curados e a sequela fica no corpo. Tem trazido sofrimento nesse sentido. Nós vimos os familiares sofrendo por perder pessoas para essa doença. Então tem sido um tempo de muitas dificuldades. Não foi só isso que foi afetado na vida das pessoas, a parte econômica das nações, do nosso país, de todas as pessoas. Nós vimos que as pessoas estão sofrendo, estão passando por necessidades financeiras, necessidades físicas, estão à procura de portas abertas de emprego, à procura de um alimento. Então nós vemos que o panorama que nós estamos vivendo é de sofrimento. Vemos também o sistema de saúde entrando em colapso. Nós ouvimos falar que está faltando leitos, que tudo está começando a falhar. E quando nós ouvimos esse tipo de coisa, essas palavras, os noticiários relatando mais coisas ruins do que boas, parece que tudo isso está tentando sufocar a nossa fé. Nós temos a impressão que nada vai dar certo, nós temos a impressão que tudo vai desabar, tudo vai fracassar. Mas eu quero falar de um profeta que está na Bíblia, chamado Abacuque. O profeta Abacuque viveu em um tempo de muita dificuldade no povo de Judá. O povo de Judá estava passando por problemas, além de problemas do dia a dia, estava passando por corrupção. O povo, os governantes daquele povo estavam sendo corruptos, tomando decisões indevidas e não estavam sendo punidos por isso. Mas o profeta Abacuque tomou um posicionamento diante do Senhor. Ele procurou a Deus, ele declarou: Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Até quando nós vamos ver tanto sofrimento? Até quando nós vamos ver tanta injustiça? Até quando nós vamos passar por tudo isso? E o Senhor não vai trazer sobre eles a punição devida. Abacuque fez essa oração, Abacuque procurou o Senhor. Mas o Abacuque fez tudo isso por confiar no Senhor, por buscar a presença de Deus, por entender que o Senhor Deus está acima de tudo e de todos. E o Senhor respondeu a ele. O Senhor disse: olha, Abacuque, agora eu vou colocar nas minhas palavras aqui. Olha, Abacuque, os governantes, eles não vão ficar impunes. Com certeza eu vou trazer punição sobre tudo aquilo que está errado. Com certeza eu vou agir sobre tudo aquilo que é mal. Com certeza. E para esse tempo, o povo da Babilônia virá sobre o povo de Judá e trará essa punição, trará esse castigo. Novamente, aquelas palavras do Senhor foram indigestas para Abacuque, foram difíceis de ouvir. E ele novamente ouviu aquilo e falou ao Senhor: Senhor, eu entendo. Coloco novamente aqui nas minhas palavras. Ele falando: Senhor, eu entendo que tudo isso, todas essas coisas, nós merecemos, nós estamos errados, os nossos governantes estão em corrupção, mas seremos punidos com outro povo corrupto, um outro povo cheio de sujeiras, de imundícias, um povo idólatra, um povo que não tem conhecimento do Senhor. Nós seremos punidos dessa forma? E novamente o Senhor responde ao profeta: olhe, esse povo também será punido, esse povo também receberá aquilo que ele merece, por ter feito tudo errado, por ter feito as coisas que não devia ter feito. E depois de tudo isso, o profeta Abacuque tomou um posicionamento dizendo: eu me tornarei, eu ficarei como um sentinela e vigiarei para ver aquilo que o Senhor vai falar, sobre o que eu orei e sobre o que Ele quer fazer. Com tudo isso eu quero dizer para você que ainda há esperança,
ainda há uma chance, há uma porta aberta que o Senhor pode nos fazer passar por ela. E eu quero falar sobre como enxergar tudo isso e ter força para prosseguir. Como olhar, como o profeta Abacuque fez, olhou todo esse panorama de corrupção, imundícias, problemas, tristezas, desânimo, fracasso, e ainda assim prosseguir. Como olhar para tudo isso e ir adiante, como ter força num tempo tão difícil para prosseguir para o caminho, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós queremos falar sobre isso com você. E a palavra diz assim, em Abacuque 3, 17 e 19: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada não sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O profeta Abacuque fez uma oração, e nessa oração ele falou tudo isso. Ele deu mais valor a Deus do que aos problemas. Ele disse: Senhor, ainda que a figueira não floresça, se a videira não der frutos, se não houver colheita, se não houver frutos para colher, e não tiver sementes para plantar, todavia, o profeta resolveu valorizar ao Senhor, dar maior valor a Deus. O profeta não se prendeu aos problemas, o profeta se prendeu ao Deus que ele servia, ao Deus que ele amava, ao Deus que ele buscava. Ele compreendia que nesse tempo era necessário que ele se prostrasse diante do Senhor, que ele orasse a Deus, que ele buscasse a sua face e se submetesse à soberania de Deus. O profeta entendeu nesse tempo que a devoção a Deus gera confiança em sua soberania. Ou seja, Deus não perdeu o controle de nada. Deus está no controle deste mundo. Deus está no controle das nossas vidas. Deus não nos desamparou. Deus não está morto nem fracassado. Ele sabe de tudo e Ele está no governo de todas as coisas. Ainda que o nosso governo humano venha fracassar, ainda que o nosso país tenha governantes que não são dignos, o nosso Deus é o nosso governante. O nosso Deus está acima de tudo e de todos. E da mesma forma como o profeta Abacuque se devotou ao Senhor, ou seja, buscou ao Senhor, orou a Deus, buscou a face do Senhor, se submeteu à vontade de Deus, da mesma forma nós podemos fazer isso nesse tempo tão complicado, tão difícil que todos estamos passando. A nossa devoção a Deus gerará confiança em sua soberania. O nosso Deus é fiel. O nosso Deus é o nosso guarda, o nosso Deus é o nosso protetor. Ele não nos desampara, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele está comigo, Ele está com você e Ele está com todos nós. Precisamos confiar na soberania do Pai. Mas além disso, o profeta Abacuque se posicionou com alegria e esperança. Ou seja, o profeta, mesmo vendo toda aquela situação, toda aquela condição que o seu povo estava passando, tudo aquilo que ele estava vivendo, ele se posicionou e declarou: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O profeta estava declarando que no Senhor ele encontra alegria, no Senhor ele encontra o regozijo. Muitas vezes nós olhamos para essas situações e ficamos presos a elas, presos ao problema, presos à tristeza, presos ao fracasso, muitas vezes até enlutados, talvez até questionando: por que, Senhor, por que de tudo isso? Mas precisamos nos posicionar, porque a confiança em Deus gera uma alegria exclusiva e uma esperança no Deus da salvação. Ou seja, a nossa alegria está no nosso Deus.
a alegria da salvação está no nosso Deus. Portanto, nós precisamos confiar mais no Senhor, para que nós venhamos a viver a alegria do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Quem sabe você não esteja sorrindo o tempo todo, mas quando confiamos no Senhor, há alegria em nossos corações. Há um regozijo que somente aqueles que se entregam ao Senhor vão sentir nesse tempo, nesse momento da nossa vida. Então confie no Senhor. Confie no Senhor para que haja alegria em seu coração. Não foi só isso que o profeta fez nesse trecho que nós lemos, nesse pequeno trecho que nós lemos. O profeta também declarou que Deus é a sua força e segurança. Ou seja, o profeta Abacuque declarou que o único agente capaz de colocá-lo em movimento, de fazê-lo andar, de fazê-lo caminhar, é o próprio Deus. Deus é o que movimenta, Deus é o que nos levanta, Deus é o que nos dá o vigor. Deus é aquele que faz você andar, caminhar, prosseguir. Deus é aquele que te sustenta. Foi isso que o profeta declarou naquele momento. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha alegria, no Senhor eu confio. Então, nesse momento, quando colocamos a nossa esperança em Deus, essa esperança vai gerar força e segurança para prosseguir. Quando o profeta declara sobre a cerva, as cervas, a cerva é um animal que tem grande velocidade. Ela corre com bastante força e velocidade em busca de águas. Então, quando nós ouvimos a palavra dizer, Ele fará os meus pés como os das cervas e me fará andar em lugares altos. A palavra quer nos mostrar que o profeta confiava no Senhor, porque o Senhor era a força dele, aquele que fazia ele se mexer, ir para frente, prosseguir. E o Senhor daria aos pés dele uma capacidade de correr em busca das águas, em busca da presença do Senhor, em busca da glória do Senhor em sua vida. E, consequentemente, traria sobre sua vida uma segurança do próprio Deus. Portanto, nesses dias, nós precisamos fazer como o profeta fez e declarar: o Senhor é a nossa força, o Senhor é aquele que nos fará nos movimentar, o Senhor nos fará prosseguir, o Senhor nos fará caminhar, o Senhor nos dará capacidade para correr e encontrar suas águas e mergulharmos nessas águas da sua presença e teremos segurança diante do Senhor, estaremos seguros, estaremos firmes, estaremos amparados pela sua presença, amparados pela sua promessa, porque o nosso Deus é um Deus fiel. Tudo o que Ele promete, Ele cumpre. O Senhor é um Deus zeloso, Ele cumprirá a sua palavra, o seu propósito sobre as nossas vidas. Portanto, quando nós falamos, quando nós pensamos sobre como permanecer, como ter força para prosseguir. Quando nós pensamos nisso, quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender, por intermédio dessa palavra de Abacuque 3, 17 e 19, que a nossa confiança está em Deus. A nossa alegria vem do Senhor, a nossa alegria e a nossa esperança vem do Senhor. E a nossa força é o nosso Deus, a nossa segurança é o nosso Deus. Ou seja, confiança na soberania de Deus, alegria e esperança no Deus da salvação. E força e segurança é o nosso Deus sobre as nossas vidas. Quando nós vivermos o nosso dia a dia, daqui por diante, por todo o tempo das nossas vidas, que possamos depositar a nossa confiança no Senhor, para que vivamos essa alegria exclusiva que vem daquele que recebe a salvação, para que possamos viver em segurança no Senhor, diante do Senhor, que possamos entender que nós sozinhos não conseguiremos fazer nada, nós não conseguiremos prosseguir se o nosso Deus não for tudo em nossas vidas. A palavra diz em Isaías 41:10 que o povo de Deus, o povo de Israel, estava passando por uma grande dificuldade, um grande momento difícil da história deles, da história daquele povo. E o Senhor, o próprio Deus, procurou o seu povo,
o próprio Deus falou ao seu povo: não temas, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, nós temos um Deus que está falando para nós: não tenha medo da situação que você está passando. Não tenha medo, não se assuste com o que você está vendo. Eu sou o teu Deus. Eu escolhi ser o teu Deus, eu sou o teu Deus. É o que o Senhor diz para nós. Assim como Ele disse para aquele povo, Ele diz para nós: eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Portanto, nós não precisamos olhar para os homens e nos decepcionar com aquilo que estamos vendo. Nós veremos tudo isso, assim como o profeta Abacuque descreveu a situação: ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos no campo, que não haja gado no campo. Tudo isso nós vamos ver em nossas vidas, mas a nossa visão está no nosso Deus, a nossa alegria está no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos ajudará, Ele nos fortalecerá e nós permaneceremos no Senhor, confiantes com a sua alegria e com a força que Ele nos dá. E eu quero dizer para você que assim como o profeta Abacuque fez e depositou a sua fé no Senhor, desta maneira, assim nós vamos viver. Que vivamos nesse período, que vivamos esse tempo histórico tão complicado, tão difícil, tão cheio de incertezas, com a nossa fé no Senhor. Que vivamos firmes, fortes diante do Senhor. Então a nossa força para prosseguir vem de Deus. Não se esqueça, confie, se alegre, tenha força no Senhor. E assim como a mulher virtuosa, descrita em Provérbios 31, confiava em Deus, ela ria do dia futuro, ela tinha vestes de honra e dignidade. Que nós, a igreja do Senhor, possamos ser assim, como a mulher virtuosa, com vestes de honra e dignidade, e rindo do dia futuro. Eu quero te dizer que nós, igreja do Senhor, você que está me ouvindo, o Senhor Deus nos chama para ter esse tempo de alegria ao ver o dia futuro, ao pensar no dia futuro. O Senhor não quer que vivamos entristecidos, desesperançados pelo dia de amanhã. Não, pelo contrário. Como a mulher de Provérbios 31, a mulher virtuosa, a mulher que busca o Senhor. Que sejamos a igreja que busca o Senhor e que coloca a sua alegria no Senhor e se alegra de ver o dia futuro, se alegra de saber que o dia futuro está nas mãos do Senhor. Amém? Eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a tua vida, que o Senhor vai entrar na sua vida, na sua casa, que o Senhor vai te trazer um renovo, que o Senhor vai trazer honra sobre a tua vida e vai tirar toda a desonra, que o Senhor vai trazer dignidade e não mais confusão, humilhação. O Senhor vai renovar a sua vida, porque Ele pode todas as coisas em nós. Amém? Então oremos ao Senhor nesse momento. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que nos diz que ainda que a figueira não floresça, que não haja frutos, que não haja nada, que venhamos a fracassar. Todavia, nós nos alegraremos no Senhor, nós exultaremos no Deus da nossa salvação. Nós declaramos que a cada um, sobre todos aqueles, Pai, que estão nos assistindo, nos vendo, nos acompanhando em casa, que o Senhor é a nossa força, o Senhor fará os nossos pés como os das cervas. Nós correremos e encontraremos as tuas águas, Senhor. Nós subiremos nos lugares mais altos, mais seguros no Senhor. E nós permaneceremos firmes em Ti, ó Deus. Quero abençoar todos aqueles, meu Deus, que estão tristes nesse momento, estão em luto, estão, Pai, em depressão, estão em angústia. Eu quero orar e abençoar essas vidas e declarar, Jesus, que você entre nesses lares, que você possa operar um grande milagre sobre esses corações, sobre
sobre essas mentes. Pai, que essas vidas recebam agora a alegria do Senhor, que essas vidas recebam a força do Senhor para prosseguir nessa caminhada, Pai, diante de Ti. Em nome de Jesus, eu quero abençoar por aqueles que procuram provisão, meu Deus, que o Senhor possa providenciar todas as coisas nessa família, nesse lar, para esse homem, para essa mulher, para as crianças, Pai, para aqueles que estão em casa, para aqueles que trabalham. Senhor, providencia força para prosseguir no caminho certo, providencia, meu Deus, a provisão financeira, material, física, emocional, em nome de Jesus, Pai. Nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais essa palavra, Deus, que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém. E que Deus te abençoe. Muros rodando estou, pensei que iria cair, mas Tu não falha comigo, Deus. A espera terminará. Eu sei que Você já venceu, mas Tu não falha comigo, Deus. Em Ti confiarei, promessa inabalável, Tu és fiel. Seguro andarei, em Tuas mãos estarei, sempre tem sido fiel. A noite acabará, Tuas palavras se cumprirão. Meu coração Te louvará. Ele é Cristo, Cristo meu Salvador. Cobre-me com amor, meu coração Te louvará. Em Ti confiarei, promessa inabalável, Tu és fiel. Seguro andarei, em Tuas mãos estarei, sempre tem sido fiel. Em Ti confiarei, promessa inabalável, Tu és fiel. Seguro em Tuas mãos estarei, sempre tem sido fiel. O Senhor tem sido fiel. Eu sei, sim, eu sei que Tu move montanhas. Eu creio em Ti, sei que fará outra vez abrir o mar no deserto.
ti confiarei. Promessa inabalável, tu és fiel. Seguro, seguro andarei, em tuas mãos estarei. Sempre tens sido fiel, em ti confiarei. Promessa, ele tem pra nós promessa, és fiel. Seguro andarei, em tuas mãos estarei. Sempre tens sido fiel. Tu tens sido tão fiel, tão bondoso conosco. Uau, que palavra maravilhosa da pastora Michele. E você, se fortaleceu aí no Senhor? Amém, que bom, isso mesmo, vamos avançando. E vamos aos recados. Todas as terças-feiras, os nossos encontros online, às 22 horas, com oração e intercessão, através do aplicativo Zoom. Mande o seu pedido de oração através do WhatsApp que aparece aqui embaixo, ou envie-nos uma mensagem através do Facebook, do YouTube. Não perca, todas as terças-feiras, às 22 horas, oração e intercessão. Também às 22 horas da quinta-feira, nosso devocional, online também através do aplicativo Zoom. Muito importante nós crescermos junto com a palavra do Senhor. Então é isso. Te encontro no próximo domingo em mais um culto online, às 18h30. Vem com a CAC.